É mesmo, amar é que é preciso, faz falta, dá muito jeito, faz bem à saúde, aos relacionamentos. E diz quem estuda o fenómeno que até à natureza e aos animais. Ora bem, Coral da Vera Cruz, a celebrar 50 primaveras. Grande concerto este sábado no Teatro Aveirense. Ainda vamos conversar hoje com o presidente do Coral da Vera Cruz, Mário Soares, mas, entretanto, hoje, em jeito de antecipação neste feriado nacional, com voltas trocadas, é assim quando há liberdade de expressão politicamente incorretos, com o Francisco Gomes e o Jorge Afonso. Bom dia, rapazes. Bom dia, Maria Jo. E Ora. bom dia, ouvintes. Jorge, fala aí outra vez. Bom dia, Maria João. Olha como tu agora falaste tão bem. Muito bem, então... Os próximos 13 minutos são vossos. Ok. Muito obrigado, Maria João. A rádio não assume as responsabilidades por todas as palavras preferidas por estes dois nos próximos 13 minutos. Muito obrigado, Maria João. Bom dia a todos os ouvintes do Liberdade de Expressão. Vamos então começar aqui o nosso espaço de Liberdade de Expressão com um ponto prévio. Está relacionado com algo que se passou no fim de semana passado, a marcha LGBT, a primeira marcha LGBT em Aveiro. Quero dizer que este acontecimento deixou-me bastante desgostoso, não a marcha em si, porque é um legítimo direito a protestar e a marchar por aquilo que se acha que se tem a convicção, mas eu vi uma notícia, precisamente da Terra Nova, a falar sobre o assunto. A Terra Nova limitou-se a noticiar aquilo que se passava e, mais uma vez, depois de ler o conteúdo da notícia, eu acho que fica provado mais uma vez que a comunidade LGBT deu mostras de porque é que ainda não é totalmente respeitada, e se continuar neste caminho não vai ser nunca. Vou apenas citar duas frases que mostram bem esta situação. Primeiro, e passo a citar, a cidade de Aveiro, que vai ser a capital da cultura, ou é candidata à capital da cultura, a cidade foi apontada como conservadora, onde é preciso mudar mentalidades. Primeiro, eu quero dizer que ser conservador não é nenhum crime, tal e qual como não é crime ser liberal, ser libertário, ser progressista, ser moderado. Só é crime ser extremista em alguns casos. E que eu saiba, quem teve extremistas do seu lado foi a comunidade LGBT, porque teve o apoio de um partido de extrema-esquerda. E depois, faz-me lembrar aquelas políticas do Stalin e do Hitler, no sentido que é manipular as pessoas com mentiras para se chegar àquilo que se quer. Por exemplo, naquela história de que muitas pessoas que marcharam a dizer que ainda era preciso alcançar direitos. A questão é que a comunidade LGBT em Portugal já tem todos os direitos e mais alguns. E depois a outra frase é: a mensagem principal pede mais forças contra o preconceito e a homofobia. Primeiro, homofobia? Mas me parece o contrário, porque foram demonstrados vários ticos de ignorância contra o assunto dos direitos, como eu já disse. Porque eu vi uma entrevista, salvo erro, da SIC, a perguntar a uma pessoa que estava a marchar em Aveiro, perguntar-lhe que direitos são esses, que direitos é que faltam. E a pessoa não soube responder, porque já tem acesso ao casamento, já tem acesso às uniões civis, às uniões de facto, quero dizer, já tem acesso à adoção, à PMA, ou à questão do transgénero. Que direitos é que querem mais? Daqui a bocado querem ir ao hospital e querem passar à frente de uma pessoa que está a ter um ataque cardíaco só porque são LGBTs. Bom, e segundo, preconceito, isto dá-me vontade de rir, porque eu conheço algumas pessoas que marcaram presença na manifestação. A maioria destas pessoas que eu me refiro conheço apenas de vista, portanto não vou comentar, e parecem-me ser pessoas credíveis, mas eu conheço muito bem uma pessoa que marcou presença na manifestação e está longe de ser o exemplo que a comunidade LGBT quer apresentar. Estamos a falar de uma pessoa que namora com uma pessoa do mesmo sexo, nada contra, ou seja, é uma rapariga que namora com outra rapariga, mas que uma vez disse ao pé de mim e de outras pessoas que, e passo a citar, mete-me nojo quando vejo dois homens juntos. Ou seja, uma rapariga que namora com uma rapariga e que lhe mete nojo quando são dois homens juntos. Haja alguém que me explique estas contas, porque eu não entendo. E, portanto, esta segunda é de rir, e portanto eu só quero dizer que LGBTs, antes de baterem nos outros, olhem para a vossa própria casa. Disse. Bem, este assunto que o Jorge falou tem sido muitas vezes discutido entre o grupo, e mais uma vez o Jorge conseguiu dizer coisas eu não concordar com nada. Parabéns, Jorge. Muito bem. Não concordo com nada. Eu acho que isso é apenas uma marcha por direitos. Atenção, não é só em Portugal, refere-se ao mundo todo. E mais uma vez, sendo que foi uma marcha pacífica, para mim até podiam marchar, desde que seja pacífico e
e contudo até podiam marchar por nós todos termos direito a ser pães de Mafra. Eu disse que podiam marchar, só discordei de alguns pontos. Sim, mesmo qual é que seja a ideologia, até se fosse para sermos pães de Mafra. E viste alguns cartazes extraordinários. Cartaz em todo lado. Acho Enfim, que não se deram ao respeito. Mas pronto. enfim, vamos avançar para outro ponto. E vou falar da Marta Silva. Para quem não conhece, é uma, se não a maior jogadora de futebol de todos os tempos. Ainda joga, atenção, tem apenas 33 anos. E, para terem uma noção, ela é brasileira e é conhecida como a Rainha Marta, uma alusão ao rei Pelé. E vou falar dela por 2 pontos. Primeiro, neste momento joga-se o Mundial de Futebol Feminino e ela, antes do Mundial, entrou em polémica porque ela mais uma vez referiu que é inacreditável a diferença salarial, não só no desporto, mas referindo-se principalmente ao futebol, entre homens e mulheres, e reforçou mais uma vez que recusava parcerias com Adidas, Pumas e companhias ilimitadas, exatamente por, tendo em conta que ela é a maior jogadora do seu desporto, a diferença salarial, a diferença demasiado grande que havia entre os patrocínios para ela e para os seus colegas de desporto masculinos. E, entretanto, surgiu que ela marcou o seu 17º gol em Mundial. Nunca nenhum atleta masculino ou feminino marcou tantos gols em fases finais do Mundial. Pelés, Maradonas, Messi, Ronaldos, nenhum deles marcou. E tendo em conta que eu, principalmente neste último ano, tenho assistido mais a jogos de futebol feminino, porque o meu Benfica entrou nessa secção do desporto, tenho a dizer que daqui a 10, 15 anos, em vez de estarmos a discutir 120 milhões por João Félix, se calhar estamos a discutir 120 milhões por uma Maria qualquer, porque é o que me parece, porque sinceramente o futebol feminino está muito melhor do que o futebol masculino e há uma coisa que é saudável, tá? A bola roda. Eu jogo mesmo à bola, não estão parados 5 em 5 segundos. É muito fixe. Ora está. Eu concordo totalmente com o que o Francisco disse. Estamos a falar de uma excelente jogadora que recentemente marcou protesto no sentido da diferença salarial e disse até uma vez que só aceitava fazer publicidades no dia em que fosse paga da mesma forma com um jogador. Sim, estou totalmente de acordo. Só espero que não haja outra vez 120 milhões, porque o mercado está de uma forma louca e daqui a bocado já estamos a bater nos 300 milhões. Tem um dos melhores pés esquerdos da história. Grande marca. Isso é verdade. Bom, vamos ao primeiro tema, o que se passou esta semana, os protestos em Hong Kong, com 2 milhões de pessoas na rua contra o novo estatuto de Hong Kong, em que se teme pela sua independência em relação à China. É assim, em primeiro lugar, quero dizer que a China, no passado, fez negociações com o Reino Unido e com Portugal, negociações paralelas, sobre 2 diferentes territórios, Macau, em relação a Portugal, e Hong Kong, em relação ao Reino Unido. Os chineses costumam dizer que a transição de Macau é filha de um acordo e Hong Kong é filha de um conflito. Assim, a China, pelo que me parece, não irá ceder no princípio da sua integridade territorial de Hong Kong. Ou seja, a autonomia especial do território tem em mira o ano 2047, porque Hong Kong conseguiu uma relativa independência em relação à China em 1997 e um acordo que durará 50 anos, ou seja, acaba em 2047. Quando Hong Kong, e os chineses dizem isto com uma arrogância, a meu ver, que Hong Kong nessa altura será só mais uma cidade chinesa. Isto é algo que é difícil, ao contrário de Macau, porque primeiro porque não tem tanta influência e depois pela maneira de estar dos portugueses em relação às pessoas do Reino Unido. Portugal sempre foi muito mais moderado nesta questão da gestão e da negociação da independência com as suas ex-colónias, se é que se pode dizer assim, mas os ingleses foi diferente, porque os ingleses, na maior parte das vezes, pelos sítios por onde passaram, deixaram sempre problemas, mas deixaram instituições, como se costuma dizer. A China não está a seguir o conselho de Xiaoping, que contribuiu muito para o desenvolvimento da China. É o homem com quem nasce aquela teoria que é um país e 2 sistemas, ou seja, admitia que havia um segundo sistema, diferente do da China continental, que ele uma vez disse: a China não precisa de ostentar o seu brilho, só precisa de esperar porque o tempo corre a seu favor. E depois, Hong Kong não é um Estado democrático puro, tal como não é a China, mas habituou-se a ter liberdade de expressão, liberdade económica e, sobretudo, há aquela questão da independência que está enraizada nos seus cidadãos, porque cerca de 41% identificam-se como pessoas de Hong Kong, 20 e poucos % como mistos e só 21% como chineses.
E depois, manter o estatuto atual é importante para ambas as partes, porque, caso não se saiba, Hong Kong é o sítio mais fácil no mundo para se pagar impostos. Ao contrário da China, que ocupa neste ramo o lugar 114. Hong Kong é o quarto melhor sítio do mundo para fazer negócios, ao contrário da China, que é o 46º. Hong Kong é o quinto melhor sítio do mundo para começar uma empresa, ao contrário da China, que é o 28º. E Hong Kong é o 11º melhor sítio do mundo para fazer valer os direitos dos investidores, ao contrário da China, que é o 74º. E, portanto, isto só, a meu ver, só irá mudar se a China mudar o seu regime em relação a Hong Kong, que não me parece possível nem viável. É a minha posição. Bem, em relação a este tema, eu tenho que dizer que, apesar de tudo que está aqui em causa, é uma luta do povo de Hong Kong, assim, de Hong Kong, porque são tão diferentes, com tradições, ideologias, etc., que eu considero que é praticamente um país. Mas pronto. Exatamente. Isso, dois países, neste caso, a China e Hong Kong. Mas bem, o que é certo é que o povo de Hong Kong está a lutar pelos seus direitos, está a lutar pela sua liberdade, porque todos nós sabemos que, tendo em conta essa extradição, também tem ideias, motivos políticos, pois os grandes opositores políticos do governo chinês estão escondidos aonde? Em Hong Kong. Exatamente. Por isso é um bocado estranho nesta altura ter decidido acontecer isso. Mas bem, vamos avançar e vamos... É um estado de negociação puro para os homens dos negócios. Sim, sim. E vamos avançar, vamos falar de números preocupantes. Apenas 59% dos habitantes da Europa Ocidental confiam plenamente na vacinação. O que é que isto quer dizer? É verdade. Apenas 59% dos habitantes daquilo que é considerado o ponto alto do desenvolvimento de países e de seres humanos confiam na vacinação. Para termos uma ideia de comparação... o país que mais confia na vacinação é o Ruanda, com 97%, seguido do Bangladesh. Ou seja, temos aqui um número preocupante, pois países em desenvolvimento, que supostamente têm educações piores, têm uma melhor ideia sobre a vacinação que os países envolvidos. E o grande fator, segundo este estudo indica, para essa falta de confiança na vacinação é porque o povo da Europa Ocidental diz que está distante das doenças mortais. Pois, então estamos distante das doenças mortais porque temos a vacinação. É verdade, é a história. É pescadinho do rabo da boca. É a mesma coisa que dizer... É a mesma coisa que dizer e tal, eu só ganhei 300 milhões no Euromilhões. Pois, os outros não ganharam nada. É uma história um bocado esquisita. E sinceramente, a vacinação, felizmente, é obrigatória por lei em grande parte dos países. Para termos uma ideia, a França é o país que menos acredita na vacinação. Os franceses. Ou seja, vamos tirar um momento para refletir. Será? É o que o estudo diz, não fui eu que o fiz. Foi feito a nível mundial. Exatamente. Não, foi feito acima de tudo na Europa, ou pelo menos incide-se mais na Europa Ocidental, sim. Mas são números preocupantes, porque a questão da vacinação não é uma questão como muitos antivacinas dizem. Atenção que este movimento antivacina está desde 2010 a ganhar bastante espaço, por exemplo, no Brasil, só que os brasileiros fizeram uma campanha contra que eu, por motivos de linguagem, usar nessa campanha, não posso referir aqui o nome dela, e tem vindo nos últimos anos a ganhar espaço. Eu tenho de meter o vedilho, eu não queria. Então, mas é uma campanha nacional? Não foi bem uma campanha nacional no Brasil, foi uma campanha que começou na internet em que alguns youtubers se juntaram contra a vacinação e o nome da campanha é um bocadinho forte, se calhar para estas horas. Ok, já... É um programa de bolinha vermelha. Eu não sei. Dá para dizer na língua dos pés? Não dá, okay. Porque pelo menos a campanha toda, eu vi o manifesto, já não sei onde, mas eu vi o manifesto e... Jesus. Então vá, eu vou ver se consigo dizer na língua dos pés. Aquilo é algo bastante agressivo. E pelo menos um youtuber que eu vi, eu estava a dizer isso, não sei se a campanha existe mesmo. Aí na volta eu fui enganado. Essa passou-me ao lado. Por acaso não estou a ver que o youtuber seja. É 10 horas, 25 minutos. Muito bem. Está a acabar o tempo. Tem 2 minutinhos. Terminando
Terminando isto, como eu estava a dizer, a vacinação é uma questão de saúde pública, não de saúde individual, como estes idiotas anti-vacinação dizem, e sinceramente há uma ideia que hoje já havia algumas pessoas a dizerem que é quem é contra a vacinação e não vacina os filhos deve ir para a shoulder. Concordo. Exatamente. Bom, só para terminar o assunto, realmente é um estudo que aponta para uma crise de confiança nas vacinas nos países mais ricos. Há uma revelação que as pessoas que vivem em países mais desenvolvidos têm um nível mais baixo de confiança na vacinação, o que me surpreende. É um resultado que coincide com o auge do movimento anti-vacinas. Na Europa Ocidental apenas 59% acreditam neste procedimento, é verdade. A verdade é que a opção pela não vacinação provoca uma crise global porque houve mais 320 novos casos de sarampo no espaço de um ano, precisamente por causa da não vacinação. Até vi uma frase muito engraçada que é: tem 40 anos e nunca teve sarampo, então vacine-se. Pronto. Embora eu reconheça que haja algumas que levantam dúvidas, por exemplo, eu lembro daquela vacina da gripe A que até fomos aconselhados, a turma onde eu estava foi aconselhada a não tomar porque era duvidosa. Eu reconheço que algumas podem ser duvidosas, mas de resto, ou há vacinação, então está tudo feito. Sim, aliás, a malta anti-vacinação diz que é tudo uma conspiração das grandes farmacêuticas mundiais para roubar o dinheiro ao povo. Se acabarem com doenças, se erradicarem doenças que têm erradicado, continuem a conspirar, não me importa. Mas essa é mais criativa. Eu ouvi uma pessoa a dizer: não, eu sou contra a vacinação porque sou contra a medicina em geral. Haja alguém que me explique estas contas, como eu disse há bocado, eu não entendo. Há uma religião qualquer que é mesmo contra a medicina em geral. That's bad.